Você se lembra de Wolverine e os X-Men? Não, né? Eu acho que tem muita gente que não se lembra. Mas não na Nerd, ok? Vamos contar pra você aqui como é que foi o final dessa série, que apesar de não ter se marcado tanto, a galera foi bem maneiro, bem interessante. Vamos lá. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. Quem aqui que lembra da série animada Wolverine e os X-Men? Essa série animada foi lançada depois do cancelamento do X-Men Evolution e muita gente até acha que é uma continuação direta, né? Mas não é. Na real, foi confirmado depois, né, que Wolverine e os X-Men se passam no mesmo universo da série animada Vingadores, Heróis Mais Poderosos da Terra. Mas isso meio que não importa, né? Porque não chegou a rolar nenhum tipo de crossover, por mais que o Wolverine faça umas pontas na outra série lá. Enfim, a verdade é que Wolverine e os X-Men é uma série bem esquecida, então é bem comum a galera nem lembrar dela, muito menos lembrar como que ela terminou. E é pra isso que a gente tá aqui, pra te contar essa história. Mas antes, já comenta aqui embaixo alguma outra obra que você gostaria de saber como que terminou, pra gente trazer pra você aqui no quadro como terminou. Vamos lá! Bom, essa série só teve uma temporada de 26 episódios, que saiu no ano de 2009. E a história termina com um arco de 3 episódios chamados Previsão Parte 1, 2 e 3. Então vamos contar essa história. Depois que todo mundo descobre que a Jean Grey era a Fênix, a Emma Frost, que estava infiltrada dentro dos X-Men, põe todo mundo pra dormir e sequestra a Jean, revelando que ela fazia parte do Clube do Inferno. Mas os heróis ainda não sabem disso. E quando recobram a consciência, geral começa a procurar pela Jean. Só o Wolverine, usando o fato aguçado dele, consegue encontrar pistas e descobrir que a Jean foi sequestrada. E ele consegue identificar ali também o cheiro da Emma Frost. A Emma ainda estava na mansão Xavier, aparentemente tentando localizar a Jean usando o cérebro. Mas agora o Wolverine acredita que ela esteja enganando todo mundo e decide prender ela até que consiga encontrar provas. Ele vai falar com o Xavier, que estava no futuro, mas conseguiu se comunicar com o Wolverine através da telepatia usando o cérebro. E aí quando ele descobre que a Jean foi sequestrada, o Xavier fala que eles precisam resgatar a Jean o mais rápido possível e controlar o poder da Fênix antes que a guerra que devastou o futuro comece. De repente a comunicação é interrompida. Isso por quê? Porque no futuro os sentinelas encontram o Xavier e os outros. Acontece que quem contou para os sentinelas onde eles estavam foi a Medula, que fazia parte do grupo. Mas ela foi ingênua, ela achava que eles só iam pegar o Xavier e deixar o resto em paz. Obviamente não foi o que aconteceu. Enquanto os sentinelas atacavam, o Xavier e o Bishop acabaram sendo capturados e o cérebro esmagado por um dos sentinelas. De volta ao presente, o Mercúrio volta para Genosha, mesmo depois de ter sido banido pelo Magneto. Ele revela para Wanda que foi aceito de volta depois de fazer uma encomenda, né? O Pietro revela para Wanda que ele sequestrou o senador Kelly a mando do Magneto. Acontece, galera, que nos episódios anteriores, o Xavier conseguiu mostrar tanto pro senador Kelly como pro Magneto que aquela guerra entre humanos e mutantes terminaria na vitória de ninguém. Terminaria no futuro dominado pelos sentinelas. E ao saber disso, o senador Kelly decidiu finalizar completamente o projeto Sentinela para evitar que o mundo vire aquele futuro caótico que o Xavier fez ele enxergar. Mas parece que o Magneto não quer isso. Ele mandou o Mercúrio sequestrar o senador e colocou a Mística para assumir o lugar dele. A Mística se disfarça do Kelly e manda o Bolivar Trask reativar os sentinelas para atacar Genosha. Aí a Wanda vai falar com o Magneto sobre isso. Ele fala que com esse movimento ele agora está controlando os dois lados da guerra, o que na visão dele deve impedir aquele futuro de acontecer. Mas é claro que ela não concorda com isso, né? Então ela entra em contato com o Noturno para avisar dos planos do Magneto. Ao mesmo tempo, o Ciclope acaba caindo na ladainha da Emma Frost e solta ela, deixando o Wolverine pistolaço. A Emma então mete o pé e vai para a mansão do Clube do Inferno, onde a Jean Grey estava capturada. Já no futuro, Xavier é levado até o Molde Mestre, que é o ser robótico que controla os sentinelas. Apesar do cérebro, que é aquela máquina que o Xavier usa, ter sido destruída pelos próprios sentinelas, o Molde Mestre já tinha construído outro cérebro e coloca ele no Xavier, passando a usar ele para localizar todos os mutantes do mundo. Na mansão do Clube do Inferno, a Emma Frost desperta a Jean e conta para ela sobre as origens da Força Fênix. Segundo a Emma, a Fênix desperta num telepata a cada várias gerações, e sempre que ela amadurece dentro do corpo dessa telepata, catástrofes acontecem. E agora a Força Fênix existia dentro da Jean. O objetivo dela e do Clube do Inferno seria remover a Fênix da Jean antes que ela amadureça. Eles querem dispersar a Fênix da atmosfera, contando que, né, caso não tenha outro telepata por perto, a Fênix iria embora ou se dissipar. Enquanto isso, os X-Men se aproximam das instalações do Projeto Sentinela para tentar impedir o lançamento deles, os Sentinelas. Mas quando a Mística descobre que os X-Men estavam se aproximando, ela, disfarçada de Senador Kelly, ordena que eles sejam lançados, os Sentinelas, mesmo que o prédio seja desabado. E dessa forma os Sentinelas são lançados, derrubando o X-Jato no processo, indo voando em direção a Genosha. Bom, de volta ao Clube do Inferno, a Jean se recusa a fazer qualquer coisa sem antes falar com o Xavier. E como ela não estava cooperando, a Emma decide desacordar ela. Chega, né?
Segundo a Emma, a única forma de liberar a Fênix seria desfazendo os bloqueios mentais que o Xavier colocou na mente da Jean. E a única capaz de fazer isso era a própria Jean Grey. Então, dessa forma, com a ajuda das gêmeas Frost, Emma entra na mente da Jean e se disfarça de Xavier para induzir ela a desfazer os bloqueios. Só que no caminho a Jean sente que algo estava errado. Ela sente que o Ciclope e os outros X-Men estavam em perigo. E quando ela percebe isso, a Emma decide ajudar os X-Men, falando que se fizer isso, né, vai garantir a cooperação total da Jean. Mas o resto do Clube do Inferno não concorda. Eles não estavam nem aí para os X-Men e começaram a questionar a lealdade da Emma, que tinha passado muito tempo com os X-Men e, teoricamente, tinha se afeiçoado a eles. Em contrapartida, a Emma descobre que o líder do grupo, o Sebastian Shaw, não queria mais destruir a Força Fênix, mas sim controlar a Força Fênix, e o resto do grupo concorda. Mesmo assim, a Emma decide ir ajudar os X-Men, pedindo para eles não fazerem nada até ela voltar. Mas claro que eles não obedecem e continuam o processo usando só as gêmeas. No futuro, o Molde Mestre conseguiu usar o Xavier para localizar todos os mutantes do mundo e estava prestes a matar ele quando os sentinelas começam a ser atacados. Quem ataca é o próprio Wolverine do futuro, junto com pelo menos 5x23. Depois de derrotar os sentinelas e resgatar o Xavier, Wolverine fala que depois que eles se comunicaram pela última vez, a guerra começou e acabou muito rápido, tornando o mundo naquele lugar desolado. E segundo o Wolverine, o motivo da falha deles foi ele próprio, mas que agora eles têm uma chance de mudar as coisas. De volta para o presente, os soldados tentam capturar os X-Men, mas o Wolverine consegue resistir. Nesse meio tempo, a Emma aparece, desacorda o resto dos soldados e liberta o Ciclope. Ela decide ir embora, levando só o Ciclope com ela, né, já que a Jean só precisa dele. O Wolverine vê tudo isso e decide ir atrás deles, enquanto manda o resto dos X-Men tentarem desativar os sentinelas. O problema, galera, é que a Mística destrói toda a instalação, tornando impossível desativar as máquinas. Lá em Genosha, Magneto manda a Polaris ficar no quarto dela e não sair por nada. Por quê? Porque ele sabia que, em breve, Genosha seria atacada pelos sentinelas. Os sentinelas estavam voando naquela direção. E pouco tempo depois, o ataque acontece. E os sentinelas começam a devastar Genosha. E aí, lógico, diante de toda essa destruição causada propositalmente pelo Magneto, não vamos esquecer disso, né, só pra guerra acontecer, a Wanda sente nojo do pai. No futuro, Wolverine e a X-23 conseguem libertar o resto da galera. Xavier não consegue se comunicar com o passado, mas mesmo assim, eles precisam, antes de qualquer coisa, impedir que os sentinelas eliminem todos os mutantes da Terra. É prioridade. Felizmente, Wolverine revela que ele descobriu a localização do Molde Mestre. Já no presente, Wolverine estava ali, né, seguindo o cheiro, os rastros de cheiro deixados pela Emma e o Ciclope. Os dois invadem a mansão do Clube do Inferno e atacam todo mundo, já que agora a Emma decidiu trair o grupo quando ela descobriu lá que eles pretendem controlar a Força Fênix. Mas mesmo com o ataque surpresa, eles acabam sendo derrotados. Em Genosha, depois de deixar os sentinelas atacarem o país dele, né, esperando que assim fizesse os mutantes quererem se unir contra os humanos, o Magneto usa os poderes dele para imobilizar os sentinelas e reprogramar eles. Sendo assim, agora ele tem controle total dos sentinelas. Ele queria que a Wanda abrisse um portal para enviar outros mutantes para contra-atacar os humanos. Mas depois de tudo que aconteceu, a Wanda simplesmente se recusa a ajudar o pai. Dessa forma, o Magneto manda o Pietro tentar convencer a Wanda a mudar de ideia, enquanto ele parte para atacar os humanos usando os próprios sentinelas. O exército e também a SHIELD entram em ação, e os X-Men também tentam impedir os sentinelas de continuar com a destruição. Enquanto isso, o Wolverine continua lá, seguindo os rastros da Emma e do Ciclope. Na mansão do Clube do Inferno, os vilões revelam para o Ciclope que a perda do controle dos poderes de Xavier e a explosão da mansão Xavier, né, que rolou lá no primeiro episódio da série, foi causada pela própria Emma Frost. O objetivo dela era capturar a Fênix para o Clube do Inferno, mas ela falhou e a Jean desapareceu. Então ela deu um jeito de se unir aos X-Men para usar eles para encontrar a Jean. Mas a parada é que a Emma curtiu fazer parte dos X-Men, então ela não era mais vista como aliada do Clube do Inferno. As gêmeas Frost continuam influenciando a Jean para abrir as barreiras mentais, e dessa forma elas chegam até a representação da Fênix dentro da mente dela. A Jean liberta a Fênix, e quando ela faz isso, a Fênix se manifesta e simplesmente possui todas as gêmeas Frost. Wolverine se aproxima da mansão naquele momento quando ele recebe uma visão mental do Xavier, tentando avisar ele para confiar. Mas antes que ele pudesse falar em quem o Wolverine devia confiar, a mensagem é interrompida. O Xavier, ele queria falar que o Wolverine deveria confiar na Emma, mas a mensagem não chega completa. E como ele não consegue mais se comunicar com o passado, o Xavier se junta com o Bishop e o Wolverine do futuro para enfrentar o Molde Mestre. Então o grupo liderado pelo Wolverine começa a atacar a base dos sentinelas. No passado a luta também estava rolando com os sentinelas, mas o perigo real está acontecendo na mansão do Clube do Inferno. Agora que a Fênix estava no corpo das gêmeas, o Sebastian Shaw manda elas irem até onde a luta contra os sentinelas estava rolando. O objetivo era matar todo mundo, sentinelas e X-Men. E dessa forma as gêmeas partem para a batalha. E quando fazem isso, a Força Fênix simplesmente destrói a mansão,
mostrando que realmente não pode ser controlado. A Emma tava furiosa e ela usa os poderes dela pra desacordar, né, pra tombar o Shaw e os outros lá e tentar ajudar o Ciclope. Mas nesse meio tempo, quem acorda é a Jean, que tá furiosa, né? E aí imobiliza a Emma. Ciclope agora despreza a Emma depois que ele descobriu a verdade. Mas a Emma fala que eles precisam da ajuda dela pra derrotar a Fênix. A Jean pergunta que se ela for pra batalha, ela vai poder reabsorver a Fênix dentro do corpo dela. A Emma diz que sim, e mesmo que o Ciclope não goste da ideia, a Jean decide tentar. A Emma fala que eles vão precisar da ajuda dela, mas eles recusam e metem o pé. Aí a Fênix chega na cidade e começa a destruir todos os sentinelas. O Magneto é derrubado e é salvo pelo Mercúrio. E quando ele viu que a batalha estava perdida, ele pede pro Pietro levar ele de volta para Genosha. No futuro, os heróis conseguem destruir os sentinelas e partir para cima do Molde Mestre. Mas tinha um campo de força protegendo ele. O Molde Mestre convoca mais sentinelas. A batalha parecia perdida, mas aparece um reforço surpresa. A Medula, galera, que conseguiu chamar a Polaris para ajudar eles. Mas mesmo com os poderes magnéticos da Polaris, os heróis não conseguem destruir o Molde Mestre. Bom, no presente, Emma continuava tentando se libertar enquanto o Wolverine passa por ali. A princípio, o Wolverine ia deixar ela ali mesmo, mas quando ela pede para ele confiar nela, o Wolverine se liga no que o Xavier estava tentando dizer para ele. Na cidade, a Jean tenta fazer a Fênix voltar para ela, apesar do Ciclope ainda ser contra e tentar impedir. Então, quando a Fênix tenta matar o Ciclope, a Emma aparece e se põe na frente, conseguindo fazer a Fênix entrar no próprio corpo. Ela assume, então, a forma de cristal para tentar conter a Fênix. E depois que o Wolverine afasta o Ciclope, ela liberta a Fênix. Bom, a Fênix se dissipa, mas a Emma Frost acaba morrendo no processo, sendo despedaçada em vários pedaços de cristal. A batalha acabou, todo mundo foi salvo. Em Genosha, Magneto e Mercúrio são banidos por terem atacado Genosha, mesmo alegando terem feito isso pelo bem dos mutantes. Já na mansão Xavier, os X-Men se reúnem para falar com o professor Xavier, que ainda estava preso no futuro. Então ele se comunica com todos, falando que realmente eles salvaram o futuro dos Sentinelas, revertendo aquela guerra lá e criando uma nova continuidade. Mas não seria o fim da ameaça. Com o fim dos Sentinelas e da Fênix, outra ameaça surgiu no futuro. Xavier agora vive num futuro onde o mundo era governado pelo Apocalipse, com direito ao Senhor Sinistro, uma versão maligna do Ciclope como lacaios. Dessa forma, com esse baita gancho, que o episódio e a série Wolverine e os X-Men chegam ao fim. Infelizmente a série acabou sendo cancelada, né? A gente não conseguiu saber o que vai acontecer, então não dá pra gente saber, não dá pra gente contar com uma segunda temporada, que provavelmente seria adaptação da Era do Apocalipse. Até onde eu vi, não revelaram nenhum motivo específico, né, pra esse cancelamento. Então a gente já supõe que deve ter sido baixa audiência, né, coisa desse tipo. Muita gente curtiu essa série porque tem uma vibe meio Exterminador do Futuro, coisa assim. Mas galera, nem de longe ela teve a mesma popularidade de X-Men Evolution, por exemplo. Então eu não tenho muita esperança dessa série voltar, não. Se você curtiu essa série, comenta aqui embaixo. Vai que você é um dos únicos, né, a ter visto essa série. Tô olhando os comentários. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o mais importante é a tua notificação. Não deixe de entrar por um vídeo sempre pro outro. Você não tem noção como você fica informado, tanto com a notificação pronta aqui embaixo. Acabou, só isso. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!